Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e eu quero falar com vocês sobre um assunto, uma análise digital muito legal que é do Instituto Avalia para o cargo de agente de combate às endemias. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que eu vou ser o mais completo e objetivo possível sobre esta análise, tá? Antes de mais nada, quero que você já aproveita aqui para se inscrever no canal, não vai custar nada para você e vai ser muito importante para o crescimento dele, tá? Além disso, eu quero que você olhe aqui na descrição do vídeo que eu quero para você acompanhar, né, melhor e ver certinho todas as informações aqui que eu estou passando sobre este edital, né, sobre a análise dessa banca. Eu vou deixar o link aqui de um edital, né, mais recente, provavelmente de Petrópolis, né? Porque a banca Instituto Avalia, ela é bem padrão, então ela não fica mudando aqui as suas provas, tá? Então, este vai ser o modelo aqui para você acompanhar essa parte do vídeo, tá? Que é bastante importante. Quero analisar com você o que cai na prova e como é distribuído essas questões, tá? Para que você tenha o norte necessário para que você consiga fazer uma boa prova, tá? Então, este tipo de conteúdo é um conteúdo estratégico, de planejamento, onde você vai entender qual que é a ideia da banca, beleza? Então vamos lá, vem comigo, sem mais delongas, vamos aqui, você clica aqui no link na descrição do edital que já abre o PDF que é disponível da banca, tá? Do Instituto Avalia. Vamos lá, então primeiramente, eu quero passar para você aqui a ideia de distribuição de questões da prova, tá? Nas análises que eu fiz, essa banca, ela não muda o padrão dela, então geralmente, tá? Claro, pode acontecer de mudar, tudo bem? Isso conforme necessidade local, conforme situações especiais ou até mesmo uma mudança de entendimento da banca, pode acontecer que mude conforme o tempo, mas ela não tem o costume de mudar. Então, se você está estudando aí com edital aberto, muito provavelmente você vai pegar esse tipo de conteúdo. Se você está estudando pré-edital, também a ideia é a mesma, tá? Muito provavelmente você vai pegar esse tipo de edital, beleza? Então vamos lá, gente. O que cai nessa prova? 3 matérias básicas, tá? Cai português, ética e cidadania e conhecimentos específicos, tá? Primeiramente, português 10 questões com peso 1, 10 questões de ética e cidadania peso 1 e conhecimentos específicos 20 questões com peso 1, tá? Então ela não diferencia a questão de peso de questões, tá? Ela diferencia de quantidade. Então, você nota aqui que são 40 questões da sua prova e 20 questões são de específicas. Metade da sua prova cai conhecimentos específicos. Já a primeira conclusão que você pode chegar aí é de que você precisa nos seus estudos estudar de uma forma adequada a parte de conhecimentos específicos. Pelo menos, seguindo a lógica da distribuição de questões, metade do seu tempo, ou até um pouquinho mais, na minha opinião, tem que ser focado em conhecimentos específicos. Outro detalhe, outra conclusão que você pode chegar já com essa informação é de que a matéria ética e cidadania é um tema que não é muito cobrado em outras provas, tá? É um assunto muito peculiar e muito específico do Instituto Avalia, tá? Ela entende que você ter esse tipo de conhecimento, ele é extremamente importante. Então é por isso que nós temos 10 questões de ética e cidadania, tá? Agora que você sabe como que é a distribuição dessas questões, vamos aprofundar em cada uma dessas matérias, tá? Então vamos começar pela ordem que está a sua prova. Então a gente começa por português, ética e cidadania e depois a gente finaliza aqui por conhecimentos específicos. Claro, pontuando aqui as conclusões mais importantes para que você não perca a ideia da prova, tá? Então vamos lá, português. O primeiro assunto, né, de português aqui que cai, né, como você está acompanhando, eu vou deixar, né, para você aqui, vou deixar o edital completo, mas eu vou indicar também para você na descrição as páginas onde estão precisamente as questões, né, o número de distribuição de questões e onde está o conteúdo programático. Acho que é mais fácil para que você não perca aí aonde tá, porque tem muitas informações a mais, enfim, tá? Então vou deixar certinho na descrição, beleza? Mas continuando, que cai no seu conteúdo programático, né, português. O primeiro é o que é o mais básico de todos, que é conhecimentos de compreensão e interpretação de texto.
compreensão e interpretação de texto é leitura, gente. Não tem jeito. Você tem que ler, tem que aprender, tem que gostar de ler. Quanto mais você lê, mais entender o significado das palavras, mais entender o significado das frases, melhor você vai ser nesse tema, tá? Não tem como você se desenvolver nesse tema, não tem assim, pode ter macetes, ferramentas, mas que são muito mais auxiliares, tá? Ele não vai te dar, não é que nem uma gramática. Por exemplo, crases, existem regras que você consegue aplicar ali que são muito mais efetivos do que ferramentas na interpretação de texto. É muito mais subjetivo, né? Agora não. Parte gramatical é mais objetiva, né? Mais regras, né? Aqui não, né? Gramática, interpretação é mais interpretativa, mais subjetivo. Então você tem que ler bastante, tá? Essa é a primeira lógica que eu quero passar para você. Então aqui daí já vai se desenvolvendo com tipos e gêneros textuais, significados de palavras e expressões, sinônimos e anônimos. Isso aqui, gente, é genérico, né? Porque o que pode cair de sinônimos anônimos, né? Pode cair qualquer tipo de palavra. Ele quer saber se uma é igual ou outra é diferente, tá? Então, isso aqui você pega muito com leitura. E depois ela vai, né, se desvinculando e vai destrinchando na parte de gramatical, né? Desde ortografia oficial, classe de palavras. Aí ela tem, né, alguns assuntos aqui que ela destrincha melhor, né? Ela deixa assim mais específico, porque ela não vai tão a fundo assim, né? Vai em concordância e tal, mas ela quer os usos do porquês, os usos do mal com L e com U, tá? Variação linguística. Gente, uso do mal com U e com L e uso do porquê são regras muito específicas que com uma meia hora bem trabalhada você consegue pegar bem esses assuntos. Então dá para você destrinchar melhor. Então o português dela é bem dividido, tá, gente? E é bem específico, tá? Ela cobra bastante, chegamos na conclusão, né, de que ela cobra bastante a parte inicial do português, se desvinculando e em alguns assuntos mais específicos. Ela não cobra todo o português assim, por exemplo, tá? Que é um exemplo disso, ó. Aqui tem concordância nominal, mas regência não cai, tá? Graças a Deus. Regência é um pé no saco, beleza? Vamos lá, continuando, ética e cidadania, né? Que agora é o segundo assunto da sua prova. Ética e cidadania é uma coisa engraçada, porque quando a gente fala de ética e de cidadania, né, tem a parte material, a formal, beleza, a gente consegue dividir. As pessoas tentam, né, trabalhar com a parte do significado de ética, que vem do grego ethos, e vai desvinculando e vai trabalhando sobre a ética, mas você tem a mesma lógica da interpretação, tá? É uma coisa que está muito relacionada à moral, que está muito relacionada a aspectos subjetivos de que do que você espera de uma pessoa. E cair nesse tipo de prova 10 questões, para mim, assim, eu acho que às vezes acaba sendo um prolixo demais, sabe? Mas ela é guerreira, né? Digamos assim, ela desvincula aqui e coloca 10 temas, né, bem específicos relacionados a cada tipo de ética e a cada tipo de situação. Então, por exemplo, aqui na sua prova vai cair provavelmente um assunto sobre cada um desses itens aqui. Então vai cair um assunto sobre ética e moral, sobre a sua relação entre cada um. Vai cair um assunto específico, uma questão provavelmente sobre ética, princípios e valores. Vai cair uma questão desse assunto sobre ética e democracia, sobre o exercício da cidadania. Tá vendo? Tem o conceito de cidadania, como eu falei anteriormente, direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, que é a parte inicial do artigo 5º ali da Constituição Federal, e direitos sociais e políticos, que é o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, tá? Então, embora aqui ela tenha esse aspecto subjetivo, 2 ou 3 questões, pelo menos, vão ser relacionadas à leitura de lei. Mais precisamente na parte entre o artigo 5º até o artigo 7º, 8º da Constituição Federal,
tá? Então, 2 ou 3 questões ali não vão ser tão subjetivas assim, com a leitura aqui do conteúdo programático, tá? Mas os demais, meu amigo, cidadania e meio ambiente, tá? São coisas muito subjetivas e que podem cair um monte de coisa. Então, minha recomendação aqui para esse tipo de conteúdo é que você estude muitos conceitos, tá? Estude bastante a parte de conceitos, que vai te ajudar bastante aqui no desenvolvimento dessa matéria, tá? Entenda o que é moral, entenda o que é meio ambiente, sobre cidadania e faça uma leitura aí bem detalhada, né? O artigo 5º, 6º e 7º da Constituição, elas são bem mais extensas, então vai exigir aí um esforço um pouco maior seu. Se a banca quiser sacanear um pouquinho, ela pode cobrar até mais questões desse tema, tá? Porque daí é mais fácil de elaborar esse tipo de questão, beleza? Então se atente a isso também, beleza? Continuando, agora vamos para a parte aqui, que é a parte, digamos, a gente fala cereja do bolo, mas cereja do bolo é muito pequeno, né? Porque a cereja do bolo é só um charme. Não, gente. Aqui é a massa bruta, tá? Aqui é a parte da base, tá? É a parte onde tem um conteúdo mais extenso, aonde tem um desenvolvimento maior, é onde tem mais questões. Então você tem que dar uma atenção maior, tá? Como eu disse para você, você tem que focar em ter pelo menos metade do seu tempo dedicado aqui a essas matérias. Considerando que a parte de ética e cidadania é um assunto mais leve, eu até diria que você tem que dedicar em torno de 60% a 70% do seu tempo para conhecimentos específicos. Até porque a gente está falando aqui de 12 assuntos, mas que dentro desses 12 assuntos, por exemplo, o assunto 4, ele desenrola e coloca os temas sobre dengue, que poderia ser um assunto separado, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose e malária. São 5 temas aqui dentro, muito bem definidos. É claro que os 5 e os 6 são decorrentes do 4, tá? Que é a parte de classificação, o que transmite, o que combate, enfim. E quais são as normas aqui relacionadas a esses temas, tá? Mas é muito mais específico, tá? As atribuições do cargo também é um tema também que ali já está inicialmente, muito provavelmente cai na sua prova, tá? Então se atente a isso. Agora, aí ela pega conceitos também, né? E ela trabalha muito na parte de alguns conceitos, por exemplo, sobre vigilância em saúde, vigilância ambiental, né? Com questão da qualidade da água, saneamento básico. E a parte, né? Então ela começa nas funções do cargo, depois ela trabalha sobre as doenças e depois ela entra na parte estrutural do SUS, tá? Então ela tem uma lógica, tá? Isso é bastante interessante. Não é uma banca que só caga regra, tá? Que só joga as informações. Ela entende do que está sendo cobrado, tá? Isso aqui mostra para mim que ela entende do assunto mesmo. E ela organizou isso. Então, não pense que vai ser questões assim, bestas que vão cair na sua prova, não. Vão ser questões elaboradas. Elaboradas por quem entende. E é bom isso. Porque a pessoa que entende sobre o assunto, ela não precisa ficar inventando moda, tá? Se você sabe, você vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Bom, passei para você aqui o essencial para que você entenda como que funcione. Agora, vamos para a parte da duração da sua prova, melhor, da duração dos seus estudos, de como você pode distribuir o seu tempo de estudos, tá? A recomendação básica, a primeira seria com base na sua própria distribuição de questões, que seria uma clássica, que inicialmente você pode até mesmo trabalhar dessa forma. Se você tiver 4 horas de estudos, estudar 2 horas específicas, 1 hora português e 1 hora ética e cidadania, tá? Se você tiver menos, né, aí faz o proporcional, 1 hora de conhecimentos específicos, meia hora de ética e meia hora de português, tá? Principalmente português, fazendo muitas questões, tá? Faça bastante questões e assista algumas aulas, principalmente sobre esses assuntos mais específicos relacionados a uso do mal e uso dos porquês, tá? Esses temas aqui são muito fáceis de pegar, tá? Com bastante dedicaçãozinha ali, você já consegue pegar bem e vai te garantir algumas notas que, se você não estudar, se você só largar a mão e deixar de estudar essas matérias,
você vai perder questões, tá? Então necessita aqui de um empenho um pouquinho maior, tá? Essa seria uma primeira divisão clássica. A segunda divisão seria aqui, digamos, mais focada na parte das específicas. Então, por exemplo, você tem 4 horas de estudos, você estuda 3 horas específicas e 1 hora uma matéria. Aí você vai revisando um dia sim, um dia não. Então, 3 horas específicas e 1 hora português, no outro dia 3 horas específicas e 1 hora ética e cidadania. E assim vai. Se você vê que está pegando bastante já ética e cidadania, aí você foca mais em português. Mas nunca deixe de estudar as outras matérias, tá? Até porque são 20 questões de português, né? Juntas com ética e cidadania. É metade da prova e não dá para ignorar isso também. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Vamos conversar, vamos discutir em relação a isso e entender um pouquinho mais sobre esse edital, tá? Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!